Estamos de volta para a segunda parte da entrevista com o conselheiro Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso. Estava fazendo uma pergunta quando eu interrompi. No bloco anterior, o presidente estava falando justamente sobre o VLT, né, que se fosse feita a fiscalização, poderia nem se comprar, né, os vagões. Por que essa fiscalização dessa maneira não foi feita? Ou foi feita? Porque o nosso modelo não era este. Nós fazíamos a fiscalização, como eu estava dizendo, numa forma que era a realidade de a obra fica pronta, você vai lá fiscalizar se houve o cumprimento de todo o contrato que foi assinado, o tamanho da obra, não me refiro especificamente ao VLT, o tamanho da obra, a qualidade, se houve ou não superfaturamento, enfim. E aí você emite um relatório identificando problemas de superfaturamento ou de má qualidade e penaliza e determina a restrição de dinheiro, essas coisas. O novo modelo do Tribunal de Contas, e aí eu reafirmo que o Tribunal de Contas de Mato Grosso é uma referência no Brasil com o modelo anterior. E nós não acomodamos. Agora nós estamos, desde janeiro, com minha posse, com uma curva de 180 graus, uma mudança de 180 graus na forma de auditar. E é simples, não estamos fazendo nada complicado. Nós estamos deixando de ficar no foco da conta de gestão ou de uma obra acabada. Conta de gestão vai de janeiro a dezembro. Tem que ter balanço, tem que ter tudo pronto para você começar a auditar esta conta. É muito tempo na era do WhatsApp. Você perde muito tempo. Então, agora nós estamos, ao invés de ficar, nós somos 400 auditores, focado nisso, 80% dessa força de trabalho nós trouxemos para auditoria operacionais, auditorias em atos de gestão. Aí eu dou exemplo para mostrar a diferença. Quando nós esperávamos ficar pronta a obra, e até hoje as obras da Copa não foram julgadas porque não ficaram prontas no Mato Grosso, nós tínhamos essa dificuldade. Agora não. Agora nós vamos auditar uma obra com 5% executado. Tem um problema, nós já identificamos o problema e já mandamos corrigir. Porque diferente do MP, nós temos a capacidade de julgar. O MP faz lá um inquérito administrativo, mas tem que mandar para o juiz, para ver se o juiz aceita. Nós não. Nós auditamos, identificamos o problema, levamos para o plenário e julgamos naquilo que for necessário. E, presidente, a decisão que permitiu isso foi tomada por quem? Pelo próprio tribunal? Sim, foi uma decisão discutida com os membros do tribunal, os conselheiros, os procuradores do Ministério Público de Contas, os conselheiros substitutos e toda a parte técnica, são mais de 400 técnicos, todos aprovaram essa mudança. E vou dizer, Augusto, que você é uma figura nacional que todos nós admiramos, respeitamos, que o Brasil inteiro virá copiar esse modelo aqui. Porque muitos tribunais já atuam assim, mas não de forma sistêmica, igual nós estamos fazendo. Né? Vou dar um exemplo. Hoje por isso que é preciso uniformizar. Exatamente, o Conselho ajudaria nisso. Por isso, claro. Hoje nós estamos atuando em algumas auditorias operacionais nesse novo modelo. Cito aqui duas auditorias. A da Receita Pública. Por exemplo, uma auditoria que a maioria dos tribunais de contas se omitem, não fazem o dever de casa, só ficam fiscalizando o gasto. Essa é na Secretaria de Fazenda. Na Secretaria de Fazenda, mas a Receita Pública do Estado. Nós fizemos um levantamento, identificamos que havia problemas no controle de exportação. Em 2015, o Mato Grosso produziu 35 bilhões, vendeu 35 bilhões só na soja. Desses 35 bilhões em 2015, 25 bilhões foram para exportações que são isentos, 100% isenta. Então, apenas 10 milhões que foram cobrados impostos. Então, esse controle de exportação é necessário porque pode haver indícios, não estou dizendo que exista, mas há indícios de que há uma precariedade nesse controle. Se você exporta alguma coisa fictícia, você está causando prejuízo à arrecadação do Estado. Outra auditoria que nós já estamos fazendo, são operacionais. A outra é sobre a fiscalização em si. Há claros indícios de uma certa carência, fragilidade na fiscalização do processo de arrecadação do Estado. A outra, governança de tecnologia de informação. São 6 auditorias operacionais e uma de conformidade na área de contabilidade. O que importa é que eu recebi a visita do secretário
de Fazenda e o atual secretário de Fazenda, Ceneri, e ele foi lá com esse levantamento dizer a mim, como presidente do tribunal, o seguinte: que bom que vocês fizeram isso. Eu disse ao governador que esse será o nosso manual de trabalho aqui na Secretaria de Fazenda. Então, a auditoria operacional tem esse foco de você ajudar o gestor a poder entregar o serviço público da melhor forma possível. Então, tem uma característica de ser preventiva, né? Exatamente. Porque, na verdade, em auditoria, eu fui auditor 6 anos, né? Você avalia o risco do ambiente de controles internos para garantir que o resultado seja aquele esperado. Exato. Isso não aconteceu aqui no caso das obras que ficaram inacabadas e o senhor aqui está reconhecendo esse equívoco. Sim, o que houve falhas de todos nós, não só do Tribunal de Contas, na nossa metodologia, do Ministério Público, de todo mundo. Houve problema. Agora, não cobrem do tribunal a omissão. Nós produzimos, me parece, 9 ou 10 relatórios ao longo de 2 anos, dizendo todos os relatórios. As obras estão atrasadas, não ficarão prontas, o estádio não ficará pronto, o VLT não ficará pronto, nada ficará pronto, e nada ficou pronto completamente. O próprio estádio Pantanal, Arena Pantanal, que ocorreram os jogos, graças a Deus, da Copa do Mundo de forma pacífica, ordeira, não está pronto até hoje. Como os cotes também não ficaram. Como os cotes. Então, até hoje não estão prontos, como o VLT. Então, em razão disso, certamente, houve uma falha. Agora, não cobre do tribunal execução de obra. O tribunal não executa a obra. Mas nós dizemos, está atrasado, é preciso tomar medida. Ele não tem poderes para interromper a execução de obra? Se houver uma irregularidade no sentido de que está causando prejuízo ao Estado, sim. Sim. Mas no caso do atraso, você determina multas àqueles que estão contratados e você não passa disso do ponto de vista da punibilidade na questão do atraso, no primeiro momento. Agora, se esses procedimentos que hoje, até o secretário Paulo Taques falou que hoje vocês auditam em tempo real, né? Ele deu esse depoimento, né? É isso que eu estou aqui. Que é essa nova metodologia. Se essa nova metodologia estivesse ocorrendo na época, provavelmente teria sido detectado antes. Claro, eu não tenho dúvidas em dizer isso. Aí vai dizer, mas por que não ocorria naquela época? Porque naquela época não estava maduro o processo. Claro. Né? Agora, daqui para frente, é um processo que cada dia mais vai evoluir de forma mais assim, efetiva do ponto de vista de dar mais resultados, né? Que todo mundo espera. Agora, presidente, é interessante. O senhor tem uma experiência muito boa como deputado estadual, federal, no legislativo. O senhor trabalhou no executivo, ocupou o cargo de secretário, como mencionou o texto de abertura, e aí o senhor passou a ver as coisas pelo olhar do Tribunal de Contas. Isso, em que medida isso causou surpresa ao senhor? Na medida que o senhor deve certamente ter descoberto que havia mais irregularidades nas áreas em que o senhor trabalhou do que o senhor imaginava, ou não? Ou o senhor, não aconteceu isso? Olha, eu acho, eu quando vou fazer alguma palestra para gestor, eu começo dizendo, olha, eu já estive desse lado da mesa. Exatamente. Né? Já fui gestor, até para a pessoa não achar que você é o dono da verdade. Então, eu conheço bem o outro lado da mesa. O que eu percebo é que não é fácil ser gestor. A legislação brasileira, às vezes, é muito complexa, muito cheia, tortuosa, né? Não é fácil. Então, é difícil você conseguir fazer tudo que a lei exige de você. Então, o que eu me sinto bastante confortável? Dessa minha maturidade, dessa minha biografia de ter sido gestor parlamentar esses anos todos, isso me temperou para eu ter a maturidade de entender que, às vezes, você não pode punir um sujeito. É engano, às vezes ele simplesmente se enganou. Porque não é um erro de má fé, não é um erro de formalidade. Então, você tem que ter bom senso. E o Tribunal de Contas é um tribunal administrativo. Diferente do judiciário, ele pode agir de ofício. Quer dizer o seguinte, o juiz não pode mandar as partes tomarem providência, mas nós podemos, de ofício, mandar o prefeito corrija aqui, corrija acolá. Então, e esse papel de trabalhar com essa parte orientativa e de formação, de capacitação, é um papel fundamental para poder melhorar a qualidade da gestão. Aproveitando essa experiência que o senhor tem também no Executivo, hoje está sendo muito comentado, tem sido muito comentado o conjunto de medidas, o pacote, né, que está sendo proposto pelo governador Pezão lá no Rio, face a um estado muito difícil das finanças cariocas, né?
né, Augusto? Depois da passagem dele, do governador Sérgio Cabral, aliás. Né? Que aprontaram. Exatamente. Agora, se o senhor estivesse lá, são medidas drásticas, alguns dizem que são, em certa medida, ilegais, mas realmente provocam a polêmica. Se o senhor estivesse lá, o senhor concordaria com esse pacote? Bom, é muito difícil você julgar o que você não conhece. Eu acho que é impossível até, né? Para você julgar, você precisa de conhecer. Eu não conheço a realidade do Rio. O que a gente escuta aí, né, falar no noticiário da mídia, é que gastaram muitos recursos confiando nos royalties do petróleo, que valia $100. Gastaram por conta. Então, isso não dá certo. Na sua casa, em qualquer lugar. Então, isso não dá certo. Mas eu não posso falar do Rio. Mas eu falo do geral. Por exemplo, a questão do gasto público, ele precisa ser enfrentado. Olha, não é diferente na tua casa, na tua empresa com o governo. A diferença é o foco. Né? Na tua casa é para você dar harmonia e conforto à tua família e viver bem. Na empresa ganhar dinheiro, ter lucro. No governo é você produzir serviços para a sociedade, né? Que as coisas aconteçam. Mas se você não tem dinheiro, como que você vai produzir? Então, se há um orçamento que é finito, ele tem um valor e não se fabrica dinheiro, se você todo ano gasta mais do que arrecada, essa conta vai dar um problema de irresponsabilidade fiscal, deixa de pagar salários, deixa de pagar pensões e aposentadoria. No Brasil, esse assunto é gravíssimo. Não adianta só essa PEC 241. É preciso enfrentar a questão da Previdência. Mato Grosso, por exemplo, tem um déficit anual da Previdência do Estado de 700 milhões. Anual. Todo ano, 700 milhões são pegos lá do Tesouro para pagar aposentadoria. E um déficit atuarial, que atuarial é uma palavra meio complicada, mas significa o seguinte: quanto você vai custar até você morrer no sistema de previdência? De 20 bilhões de reais. Então, assim, se isso não for enfrentado, se as questões do gasto acima do que arrecada não for enfrentado, significa irresponsabilidade fiscal, significa maus serviços públicos oferecidos à população, porque não há remuneração, não há uma organização que possa realmente dar resultado. Então, isso é demagogia, achar que pode fazer tudo e achar que isso não tem uma conta, que não vai ter um problema. Então, eu acho que tem que ser enfrentado o problema. Uma hora a conta chega. Vamos para outro breve intervalo e voltamos já já com a terceira e última parte da entrevista com o conselheiro Antônio Joaquim, presidente do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso.